Amados irmãos, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Muitas pessoas, no que se referem às Sagradas Escrituras, têm inúmeras dúvidas. Dentre as dúvidas que eu mais escuto normalmente são estas: onde habitam os demônios? Dentre tantas dúvidas, para uma compreensão bíblica melhor desse assunto, convido você a assistir a nossa playlist com o tema Conhecendo o Inimigo. Ali eu falo, por exemplo, sobre o horário dos demônios, falo sobre como se alimentam os demônios, conhecendo o inimigo, quais são suas táticas, quais são os meios aos quais ele usa para querer desvirtualizar o povo de Deus e conduzir o povo de Deus ao erro. Então assista a nossa playlist, são aqueles vídeos pequenos de 5, 4, 3, alguns têm 10 minutos, outros um pouco mais, mas sempre são vídeos pequenos que dá a você uma boa compreensão acerca do assunto. Então, onde habitam os demônios? Muitas pessoas afirmam que são em Pérgamo, baseado no texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que vamos ler. Veja o que é que diz Apocalipse capítulo 2, verso 13. Mas antes de citar o texto, quero agradecer a você que assiste nosso conteúdo, nos ajude em oração, pois aqui você sabe que o nosso trabalho é sério, não buscamos fins lucrativos, nem projeção ministerial, buscamos sim compartilhar o pouco de conhecimento que temos, levar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo e conhecer um pouco as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Fica aqui minha eterna gratidão a todos vocês, obrigado por todo apoio, por toda consideração. Vocês deixam o like, o comentário, compartilham, pois sabem que isso é necessário, né? Para que o YouTube venha compartilhar esse conteúdo. Então fica aqui, amados irmãos, eternamente grato. Tenho orado por todos vocês e rogo mais uma vez as vossas orações. Então seria em Pérgamo, como alguns afirmam, que o inimigo de nossas almas habita, Apocalipse 2,13. Veja o que é que diz Apocalipse capítulo 2, verso 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eles pegam essa primeira parte do texto e afirmam, ele está em Pérgamo. Mas a Bíblia, como diz a hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, a Bíblia por si só se explica. Agora veja, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vamos ver o contexto. O contexto é o que vem antes ou o que vem após, e às vezes está no mesmo texto. Então veja só, também existem passagens paralelas que contextualizam o assunto, que dão um amplo entendimento, e é isso que nós vamos fazer. Vamos ver o texto da forma em um todo, propriamente se falando aqui no versículo 13 de Apocalipse 2, e vamos ler outros textos que vamos ver que não é bem por aí como as pessoas andam afirmando. Então vamos lá. A parte A diz, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Agora veja o que diz a continuidade do versículo. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Então, de antemão, não precisa que ser um exegeta, ter grandes conhecimentos de exegese, que é a ciência da interpretação do texto, da hermenêutica, da ciência da interpretação da Bíblia, mas uma só análise, uma simples análise da interpretação do texto, você vai ver que é muito fácil de entender. Veja o que é que diz. O texto aqui está dando um elogio aos crentes, aos cristãos, aos seguidores de Jesus que estavam debaixo de grande perseguição. Então, muitos estudiosos acreditam que muitas pessoas criaram essa ideia, desenharam essa ideia, acerca porque o trono que estava em Pérgamo ali simbolizava um trono, né? Geograficamente falando, eles acreditam que era isso aí. Outros também, que é o mais provável, irmãos, que ali era o centro do culto ao imperador. Também se adorava ali algumas supostas divindades, como Zeus, era adorado, e também era adorado o Deus da cura. Então, não podemos dizer que é uma afirmativa ali, dizendo que o diabo habita ali. Mas, ao lermos o texto, significa que ele estava dando um elogio a pessoas que estavam adorando a ele, Jesus, ou seja, Jesus estava dando uma afirmativa ali, afirmando no texto que as pessoas, apesar das circunstâncias adversas, estavam o adorando. Por exemplo, era um culto direcionado ao imperador, a divindades da cura, a Zeus e Jesus, mesmo vendo as dificuldades, eles permaneceram fiéis. Então foi um elogio. Onde o trono de Satanás habita significa situações adversas às pessoas que estão ali para prestarem um culto ao verdadeiro Deus. É isso que o texto quer dizer, e não propriamente dito que o diabo está em Pérgamo. Mas, quando lemos a Bíblia em seu contexto, feito eu vos falei aqui a princípio, em Efésios capítulo 2, verso 1 diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Veja, então, de acordo com Efésios 2:1, diz que o inimigo é o príncipe das potestades do ar.
Em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século. A Bíblia também fala lá em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Não significa só o mundo como o globo terra, mas se refere também ao mundo espiritual. Você vai entender. Por isso que eu falei aqui, assiste os demais vídeos da playlist, Conhecendo o Inimigo, para que esse vídeo não fique muito longo. Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo também tem vontade de ver vídeos longos. Nós tentamos ser o mais breve possível, irmãos. O assunto é complexo. O assunto demandaria muito tempo. Eu estou aqui me esforçando para trazer uma reflexão para vocês terem uma ideia. Então, se você irmãos, deixa eu falar rápido, dá muitas informações. Irmãos, nem todo mundo tem paciência, né? Fôssemos passar aqui no mínimo 1h30, 2 horas aqui, destrincharíamos todo o assunto, mas nem todo tem tempo. Então, nós usamos essa estratégia de trazer vídeos curtos para que você entenda. Então, vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo, ou reflexão, propriamente falando. Em Efésios 2,1, diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Mas quando chegamos em Efésios 6,12, veja o que é que diz. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, guarda essa palavra, contra as potestades, guarda essa palavra, contra o príncipe das trevas. Jesus também chamou ele de príncipe do mundo, ou príncipe das trevas, em outras traduções. O príncipe das trevas deste século, veja, o príncipe das trevas deste século, aí diz mais o texto, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, alguns fazem algumas afirmativas, mas não vão buscar o seu contexto. Mas quando também vem a dúvida à mente de, irmãos Paulo César, alguns afirmam que eles estão em Pérgamo, baseado em Apocalipse 2,13. Mas o inimigo, ele não estaria no inferno? Algumas pessoas me perguntam isso. Vamos ver o que é que diz a Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz no livro de Salmos, me fugiu a memória agora o capítulo e o versículo, mas está lá, diz que o inimigo, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ao derredor, de acordo com 1 Pedro 5,8, estão os demônios, ao redor estão os anjos do Senhor, acampando e nos dando livramentos. Então, amados irmãos, nós podemos observar que não é como as pessoas estão afirmando, pessoas despreparadas, pessoas que vão pelo que as pessoas falam, não buscam respaldo bíblico, por isso que estão cometendo heresias, erros e estão equivocados. Não estou dizendo que eu seja o dono da verdade, longe de mim, a verdade está com Deus e está com a sua palavra. Então, de acordo com 1 Pedro 5,8, observamos que ele percorre a terra e tenta induzir as pessoas ao erro e também tenta destruí-las. Como diz a Bíblia, que o seu intuito é destruir, é enganar, matar. Então, ele está no inferno, biblicamente falando, não. Ele está a percorrer a terra e a induzir as pessoas ao erro. Então, podemos afirmar, biblicamente falando, que ele vive e trabalha na terra. Também nos lugares celestiais, conforme nós podemos ver aqui, aliás, nós já vimos em Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Então, veja só. Irmãos, o senhor tem mais provas bíblicas? Sim. Veja o que é que diz em Jó, capítulo 1, verso 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, 1 Pedro 5,8, Jó 1,7, Efésios 6,12 e 6,2, não é isso? Efésios capítulo 2, versículo 1 e Efésios 6,12, observamos que ele vive na terra, percorrer, rodear a terra, para que induzir as pessoas ao erro. Então ele não tem tipo uma residência própria, podemos falar assim, ele não está no inferno, como alguns afirmam, o diabo agora está no inferno. Não. Nós vimos aqui que ele está nos lugares celestiais, mas também está na terra. Então veja só, vamos continuar aqui a nossa pequena reflexão. Então podemos observar que ele não reside no inferno. Ele será confinado permanentemente, no fim dos tempos, viver, né? Não só ele, mas seus anjos e as pessoas que não estão em seus nomes inseridos no livro da vida, né? Conforme nos fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Mas no momento ele está aí, de passear e rodear a terra, buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir, conforme vimos nos textos. Mas também tem aqui algo que eu quero falar muito interessante para você na finalização desse vídeo. Em Efésios 4, 27 está escrito, não deixe lugar ao diabo. Então onde é que é, irmãos, que o diabo pode também estar? Está nos céus, nos lugares celestiais, depois eu vou explicar essa questão dos céus, está na terra e também está no coração dos homens. Por isso que Paulo disse, não deixe lugar ao diabo. Veja o que é que diz em Mateus capítulo 12,
versículo 43 ao 45. Mateus, capítulo 12, versículo 12. É isso mesmo, versículo 43 a 45. Veja o que diz, palavras de Jesus. E quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, de acordo com Jesus, o inimigo está no coração das pessoas que dão guarida. De acordo com a palavra do Senhor Jesus, ele está a rodear e passear a terra, conforme vimos em 1 Pedro e também vimos em Jó. Então, em Efésios também diz que ele está nos lugares celestiais. Vamos ler Efésios 6,12 para finalizar. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existem 3 céus. O céu atmosférico, os céus que nós podemos ver, atmosférico. Existe o segundo céu, né, dos corpos estelares, e existe o terceiro céu. Alguns dizem que existem 3 céus. A Bíblia fala que o terceiro céu, a qual o apóstolo Paulo foi arrebatado, que viu coisas que não era lícito falar os nomes, habita Deus, né? O céu dos céus, o terceiro céu. Alguns dizem que é 7, mas a Bíblia fala de 3. Então vamos pelo que diz a palavra do Senhor, amados irmãos. Então, o terceiro céus está o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai poderoso, no seu trono. Existe o céu que nós vemos aqui, né, dos corpos estelares, e o céu atmosférico. Então dá-se a entender, pela palavra do Senhor, que o inimigo está no céu atmosférico. Então, existe esse primeiro céu que nós vimos, né? Existe o céu atmosférico e o terceiro céu. Então, de acordo com a Bíblia, nós podemos acreditar que nesse primeiro céu que nós observamos, não. Mas nos céus atmosféricos, sim, e no terceiro céu jamais ele estaria lá. Então onde o inimigo habita? No céu atmosférico, podemos dizer o segundo céu, vamos usar essa expressão. Ele está a rodear e passear a terra, e também no lugar das pessoas, no coração das pessoas às quais dá lugar a ele. Foi um simples parecer bíblico sobre o assunto que eu vos falei. O assunto é muito complexo, o assunto é muito, daria muito tempo para explicarmos aqui, mas foi uma reflexão. Então leia os textos que eu citei, veja esse vídeo, reveja com atenção, com calma, assista a playlist Conhecendo o Inimigo, e você terá uma compreensão bíblica melhor do assunto. Espero ter ajudado você. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Deixa aqui na sua barra de comentários, que será um prazer responder a você, pois todos sabem que eu respondo todas as pessoas. E na medida do possível, possa ser que seu tema ou a sua sugestão seja o próximo vídeo aqui do canal. Que Deus ajude a todos vocês.